Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.willa@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, a Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Estimados ouvintes, senhoras e senhores, estamos mais uma vez em presença do nosso e vosso programa, que é produzido pela ASA Willa, o Ocovita Literatura. Já sabemos que a esta hora, nesses dias, estamos em presença nesta rádio para que os nossos ouvintes possam sentir-se um pouco mais aconchegados em relação aos azimuts relativos à literatura, relativos à arte em geral, à cultura em geral, sempre no sentido de que pomos em primeiro lugar o artista local, em segundo lugar o artista local, em terceiro lugar o artista local. O nosso propósito é de facto estender um tapete vermelho para todos os artistas locais, pois são eles que garantem o desenvolvimento e a promoção da nossa cultura. E por isso estamos em Ocovita Literatura, fazer voz e dar voz a todos os nossos artistas, a fim de que com esta voz ecoando por toda a região sul do país, se faça o encontro de mais artistas, mais amadores da arte, mais profissionais da arte, e assim engrandecermos os nossos propósitos. Nós sabemos que estão na engenharia técnica o Caetano Borges e o Muqueren Cardoso, na palavra vosso amigo Chia KPMK. Nosso convidado hoje chama-se Stanislau Paulo, ele que é filho do senhor Janota Paulo e da senhora Josefina Cita, em feliz memória. É um amante da literatura faz tempo, desde princípios ou fins da sua adolescência, e continua até hoje
a fazer um olhar muito seguro e profundo sobre as questões relativas à literatura, e é mesmo sobre isso que nós vamos falar. O nosso propósito em trazê-lo cá foi para que possamos ter mais alguns conselhos a respeito do fazer literatura, do fazer cultura, do desenvolver a arte, pois ele tem muitas propostas para apresentar e nós e os nossos estimados ouvintes vamos ficar com atenção no sentido de que possamos escolher mais um pouco desta riqueza para que todos nós possamos então ser muito ricos. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra ao nosso estimado convidado, o senhor Stanislau Paulo. Em questões da sua identificação, ele próprio pode acrescentar, para além daquilo que nós já dissemos, mais alguns apetrechos da sua identidade, ele próprio está livre para o fazer. Muito obrigado, Dr. Chia. Na verdade, sobre mim não hei dizer muito. Stanislau Paulo é o meu nome, cidadão angolano, de Cabinda, conforme já fez referência. O resto é aquilo que as pessoas acham de mim. Sobre mim mesmo, é isso que eu sei, sou o Stanislau. Sr. Stanislau, vamos começar em termos de comentário, né? Introdução, alguns aspectos. Stanislau Paulo, de Cabinda, angolano de Cabinda. E como é que, depois de Stanislau Paulo, não há nada que o identifique como sendo um angolano de Cabinda? O que é que se passou? O que é que se passou? Na verdade, não adianta agora chorarmos pelo leite derramado. Portanto, isso é fruto da colonização, não é verdade? Que nos retirou muitos de nós, grande parte da nossa identidade, porque na verdade sabemos que o nome, a par da língua, são os traços identitários mais importantes de um povo. Infelizmente, eu não tenho um desses traços, não é verdade? Que é o meu nome africano, não o tenho. Ou aquilo que devia ser o meu nome africano. Exatamente, os nossos ouvintes ouviram bem esta passagem. O nome, a par da língua, é um dos traços identitários de um povo. Quer dizer, através do nome, nós podemos imediatamente identificar este indivíduo e juntá-lo ao seu respectivo povo. Por isso, mais um conselho aos nossos jovens, no sentido de não se esquecerem que os nossos filhos devem ser portadores dos nomes relativos à nossa cultura, à nossa etnia, à nossa tribo, ao nosso clã. Devem dizer respeito aos usos e costumes do povo a que nós pertencemos. Isto é extremamente importante. O senhor Stanislau disse agora que ele não tem este requisito porque às expensas do colonialismo não foi possível, mas hoje já não estamos às expensas do colonialismo, então estamos entre nós e é entre nós que vamos consertar as coisas. E já sei que o senhor Stanislau Paulo não está a cometer o mesmo erro em relação aos seus filhos. De alguma forma, porque todos nós aqui, não é verdade, incluindo o Dr. Chia, não é? Não foge essa realidade. Ainda pensamos muitas vezes, né, a medida colonial, porque a colonização em nós foi muito severa. Nós fomos colonizados até a consciência, de tal sorte que as reminiscências do colonialismo estão em nós. O Dr. Chia é Carlos Cardoso, não é verdade? Quero acreditar que também terá filhos que não tenham essa identidade africana. Comigo também acontece o mesmo. Mas o mais importante aqui, na verdade, o mais importante aqui não vai ser o não trazer o nome africano. O mais importante é identificar o erro, ok? Assumi-lo como nosso, acordarmos e continuarmos a andar. Portanto, caímos, reconhecemos que caímos, levantamos, sacudimos a poeira e começamos a andar corrigindo a marcha. Exatamente. Eu já corrigi. Os meus filhos estão todos identificados com a nossa etnia. Fico feliz. Todos eles. Fico feliz. Eu só tenho um filho. Só tenho um filho com essa identidade.
Na verdade, levei algum tempo a acordar do grande sono. É mesmo, é Yeah, próprio. mas acordei. É próprio. O importante é que eu tenha acordado e tenha reconhecido que estava a dormir. Exatamente. Pois, yeah. Isso é muito bom. Ok. E o propósito que nos traz aqui são os meandros à volta da literatura. Fala-nos um pouco sobre o seu apego às questões literárias, mais propriamente dito, à poesia. Quando começou, porquê, os primeiros trabalhos, se houve incentivadores, se foi por vontade própria, livre espontaneamente, se foi por acidente. Como é que foi isso de estar a gostar da literatura? Pois, literatura. O meu apego à literatura começa desde o momento em que eu me apercebo. Me apercebo do texto literário, não é verdade? E descubro beleza nele. Eu começo a fazer alguns textos, não de forma muito séria, não é verdade? Sempre com um tino autodidata, porque nas nossas escolas fala-se de forma muito medrosa sobre essas coisas. Infelizmente escapamos disso, porque é estranho que alguém conclua o ensino superior sem nunca ter lido um único romance. Na verdade isso é assustador, mas isso é a nossa realidade. O importante nisso tudo é que existem pessoas, mesmo não havendo isto como algo curricular, consegue aprender numa perspectiva extramuros, e fico muito feliz. Eu começo a escrever os meus textos de forma muito amadora na tropa, porque eu fui militar. Ingressei às FAPLA. Foi das FAPLA? Fui das FAPLA. Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Fui. A partir de 1 de agosto. Não, fui, na verdade. É meu passado, é minha história, e tenho que respeitá-la. Pois, fui. Então, na academia, naqueles tempos livres, eu já escrevinhava algumas coisas que eu não considero poesia, não é verdade? Pronto, são alguns escritos que infelizmente também, por ironia do destino, perdi todos os meus textos daquele tempo, não é verdade? Eu perdi todos os meus textos dos 18 aos 24 anos. Na minha saída do Uambo, porque eu saí do Uambo para Luanda... Esteve na escola de sargento? Não. No Uambo estive na escola... No Uambo estive no regimento aéreo de helicópteros. FAPADEA. Sim, regimento aéreo de helicópteros. Defesa antiaérea. Eu fui piloto militar, formado na Escola Nacional de Aviação Militar, estava colocado no regimento aéreo de helicópteros, certo? Então, eu fui a Luanda em 92, antes da guerra. Qual foi o seu helicóptero de treino? Meus helicópteros de treino foram 1008 e acabei me formando em 2017, mas no âmbito do regimento aéreo de helicópteros acabei voando em 1025 e 35. Okay. Fabrico soviético. Fabrico soviético, perfeito. Bom, eu saí do Uambo, era para regressar. Infelizmente vou a Luanda e a guerra me encontra lá e nunca mais regressei para o Uambo e perdi os meus documentos. Pois. E o Dr. Chia sabe que a inspiração literária é única, ok? Pois, ela aparece e não vem mais, ok? Então eu não sou capaz de reproduzir aqueles textos, ficaram. Portanto, fazem parte da minha história pura e simples. Ok, então teve este acidente, certamente teve que ficar alguns tempos para tentar recuperar um pouco daquele fôlego, acordar novamente aquela veia, porque quando nós perdemos trabalhos, parecendo que não, é mesmo um grave acidente, que isso provoca em nós uma certa estranheza em continuar a escrever, no caso da escrita, não é? E tenho casos em que pessoas que pintavam e desenhavam, traçavam no papel alguns rabiscos importantes, mas devido à guerra perdeu-se tudo e eles também perderam esta habilidade de traçar hoje. Já não conseguem desenhar, não conseguem traçar. E no campo da arte estas coisas acontecem muito, parece que isso provoca algum distúrbio
neural, talvez, e faz com que é preciso algum tempo para depois começar a recuperar outra vez aquela veia e não sei o quê. Foi o seu caso ou nem por isso? Na verdade, o abalo não matou o engenho em mim, certo? Eu continuo a escrever, pronto, volto a escrever talvez os meus textos pós-Wambo aparecem, o meu primeiro texto parece que é de 94, mas devo assumir aqui que eu não me considero poeta nem algo assim parecido. Não sou poeta, não sou romancista, não sou contista, não sou nada disso, ok? Eu assumo-me como amante da literatura. Amante da literatura. Quais são os tipos ou gêneros que mais tem em promoção? Na verdade, aquilo que eu escrevo de forma muito amadora, claro, é poesia, certo? Mas eu gosto muito de romance. Gosto muito de romance. E qual é a temática que utiliza mais nas poesias? Na poesia, o amor, a natureza, a história, a vida? Na verdade, vou buscando tudo um pouco. Vou buscando um bocadinho de lírico, vou buscando de forma muito tímida, do épico. Na verdade, são os meus gêneros mais apreciados. Mais apreciados. Sim. Tem algum autor desses gêneros a quem você dedica a atenção como sendo fã? Eu admiro, por exemplo, muito poetas como Drummond de Andrade. Gosto muito de Drummond de Andrade, principalmente da sua perspectiva. O que eu gosto de Drummond de Andrade é a sua perspectiva satírica. Na verdade, é um homem de uma dimensão muito grande, na poesia, claro. Na prosa ou no romance, sou muito fã do Machado de Assis. Gosto muito do Saramago, da sua forma de escrever, é claro. Gosto do Fernando Pessoa, sem desprimor aos outros, certo? A sátira, tanto quanto, às vezes, uma maneira de mostrar a nossa sociedade de forma picante àqueles que a querem sujar. Sim. Porque a sátira tem por objetivo destapar o que estava velado, e esse destapamento faz com que muitas vezes aqueles que têm como missão tapar, fiquem descobertos, e isso cria assim um mal-estar para esta gente, e por esse mal-estar e em função de algumas oportunidades e também algum poder que eles têm, muitas vezes podem infernizar a vida do destapador. E como é que tem enveredado também pela sátira de alguma maneira? Eu tenho alguns escritos satíricos, mas de forma muito tênue, ok? É uma sátira muito tênue, uma sátira medrosa, mas é sátira. Eu entendo a sátira como uma forma vertical de exercer a condição do sujeito. Essa sátira medrosa, que não deixa de ser sátira, porque o leitor atento sempre vai descobrir nela alguns elementos importantes e vai sempre despertar este ou aquele, é sempre bom, medrosa ou não, o importante é que seja sátira. Nós precisamos, tudo começa do mais pequenino, do mais leve, e vai amadurecendo, e à medida em que o satirador também vai amadurecendo, é tudo em conjunto, é uma forma dialética de proceder, no sentido a que não estejamos de peito aberto para determinadas conjunturas, né? Precisamos de ter, em primeiro lugar, uma consciência aberta, só depois o peito. E então, falamos um pouco mais da sátira, para ver se podemos encontrar algumas possibilidades de deixar esta parte exponencial de medo e irmos um pouquinho mais para a liberdade, porque o artista também pode e deve construir liberdade para si e para os demais. Como é que isso pode ser feito?
É assim, na verdade, fala de liberdade. A liberdade é das formas mais legítimas de exercer a nossa condição de sujeito. E na sátira encontramos isso. Quando eu falo em sátira medrosa, estou a falar numa sátira, como é dizer, mais elegante, ok? Uma sátira que não fira, ok? Uma sátira que convide, ainda que o leitor encontre ofensa, mas muitas vezes a ofensa o convida a ler mais, ok? Portanto, quando eu falo de timidez, estou a falar da elegância, ok? O jeito de flor, rosa. Perfeitamente. Que tem aparência, tem beleza, mas também tem espinhos. Sim, é? Tem espinhos. É nessa perspectiva. Sim. É essa técnica que se usa, não é? Sim. Vamos cheirando sim, mas se Com não tivermos cuidado, vamos picar-nos e criar alguns problemas por causa da dor. Ok, e acha que é importante que o mundo da literatura atualmente no país e em particular na província da Huila possa vocacionar-se para a sátira, ou é melhor que se vincule a outro tipo de apresentação literária? Dr. Chia, eu penso que cada homem, neste caso cada artista, deve fazer aquilo que achar melhor, deve situar-se naquele terreno em que se sinta mais bem acomodado, ok? Sem, no entanto, retirar a sua essência. Portanto, o satirador não vai deixar de ser satirador, não é? Para ser outra coisa, não é? Perdendo a sua essência, não. É que o homem, na verdade, tem de manter a sua essência. Haja o que houver, temos que ser nós mesmos. Ok, nós temos que ser nós mesmos, isso preservar a nossa identidade, as nossas capacidades, as nossas habilidades. A nossa condição de sujeito. Nossa condição de sujeito, no sentido de que preservar não significa deixar estar, mas resguardar para poder continuar. E depois vamos continuar daqui a mais 5 minutos, porque vamos fazer um breve intervalo, tomar um café, porque aqui há um café daquele de ponta, e depois voltamos já. Tá bem, Dr. Chia. Mana, você mesmo nasceste com muita sorte, deixaste de estudar e casaste com um boss. Mulher mesmo tá bem, costumam lhe casar, homem mesmo é que tá mal, tem que batalhar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Mano, falei com um chefe pra me pôr a bombar. Logo no teste começou a me complicar. Sabe conduzir? Lhe disse que sei. Sabe informática? Lhe disse que sei. Mas inglês eu não sabia, não me deixou trabalhar. Se fosse hoje eu conseguia. Inglês já sei falar. Me pergunta what's your name? My name is Chocofra. What do you live? I live in Angola. Se me falas fuck you, te falo fuck you too. Se me falas thank you, te falo thank you too. Tipo no som dos SSP, é só aumentar o tu. Quem é que me faz feliz? Tu. Mana, também já sei falar inglês. Mana, também já sei falar inglês. Mana, também já sou como tu. Como dizem Afro-Man, temos algo em comum. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Mana, falei com o mesmo chefe pra me pôr a bombar. De novo no teste começou a me complicar. Sabe falar bem o português? Não lhe respondi se dávamos nos comunicar em português. Sabe falar bem o inglês? Lhe falei yes, I'm speak English. Ele deu conta que no inglês eu avacalho. Pra complicar me disse, tem experiência de trabalho? Lhe falei que tenho, eu sou músico. Me perguntou se fazer música é trabalho. Então por que estás a pedir pra trabalhar mais aqui? Eu não sabia como lhe responder, mas não fugi.
adiantou saber inglês. Mana, nem adiantou saber inglês. Isso de perguntar a experiência de trabalho deve acabar. Tem que dar oportunidade para o novato trabalhar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Choca, choca, fra. Sequila Rec na casa. Valeu a força Afro-Man, com Totó, quase amor, man. 2007, a vida muda. O convite à literatura, a sua maneira de ver a cultura de uma forma mais bela, mais elegante, também mais cuidada. Estamos ao convite à literatura, vamos continuar com o nosso programa. Já sabemos que estamos com o nosso convidado especial, o senhor Stanislau Paulo, e agora vamos falar da literatura no seu cômputo geral. Como é que vê os movimentos, ou o movimento, ou a movimentação literária na província da Huila, no município de Lubango? Como é que como é que vê a integração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, das senhoras, dos adultos? Como é que vê isso? Como é que está o movimento literário? O movimento literário, pelo menos aquilo que tenho estado a ver, apresenta uma dinâmica, em alguns casos, entusiasta. Acompanho movimentos, por exemplo, como Levarte, como a Sojala, e devo reconhecer que, apesar de todos os problemas, apesar de todos os defeitos, têm feito o seu melhor, à medida do que sabem, é claro, ninguém dá o que não tem, e devo dizer que vejo muito potencial nos jovens do movimento Levarte. O desenvolvimento da arte como tal, nas paragens que hoje nós chamamos de Huila, desde os momentos de Sada Bandeira, etc. Tivemos alguns movimentos, como em Bondeiro, por exemplo, que fez já um despertar muito importante naquele tempo. E nos anos 80, por influência do Sagrada Esperança, de Agostinho Neto, criou-se a Brigada Jovem de Literatura, na altura, tanto até mais ou menos nos anos 2000, a única agremiação literária na província da Huila. E como é que viu o trabalho da Brigada Jovem de Literatura? Vou começar pela Brigada. O trabalho da Brigada Jovem de Literatura, na verdade, deve ser assinalado como um marco muito importante na literatura angolana, porque serviu de uma espécie de viveiro para muitos que hoje se firmaram como escritores, como poetas. Mas também devo trazer aqui uma inquietação, devo trazer aqui uma preocupação, porque apercebi-me que a Brigada, neste momento, a Brigada de Literatura na Huila, está com um problema, está bipartida. E eu não consigo perceber isso. Ouvi que existem duas direções. Eu já fui da Brigada, por motivos talvez profissionais, afastei-me um bocado, e quando quando me refiz e com a intenção de regressar, apercebi-me que havia uma espécie de bicefalia. A Brigada se havia bipartido. Isso, na verdade, me causa uma inquietação muito grande. Por que é que o movimento literário tem que se bipartir? O que é que houve? Talvez o Dr. Chia, não é? Desculpe, na verdade quem está a conduzir o programa é o Dr. Chia, mas o Dr. Chia ainda faz parte da Brigada,
talvez me esclareça o porquê desse aparecimento de um outro caminho, ok? Dessa criação de duas vias. O que aconteceu? Não sei. Na verdade, isso é uma inquietação. O Dr. Chia, se quiser falar, não é? Pode falar, mas neste momento é o condutor do programa, não tem nenhum dever de ofício para isto. Relativamente a outros movimentos, ainda se deve fazer muito, porque, contrariamente à Brigada, os novos movimentos têm pouca direção. São entusiastas. São. Se têm estirpe de artista, têm. Mas falta o detalhe técnico. É o que eu dizia, eles fazem as coisas à sua medida, certo? À medida dos conhecimentos que têm. Na verdade, são grandes artistas. Já os vi a declamar, mas há alguns aspectos técnicos que têm que ser afinados. E aqui é preciso, não é? É preciso que aqueles que entendem disto, estou a falar daqueles que estudam literatura, estou a falar dos professores de literatura, não é? É preciso que estes se aproximem a esta juventude, não é? E limem alguns aspectos. Porque são, na verdade, eu repito, artistas em potência. São artistas em potência. Infelizmente, não são artistas acabados. Antes que lhes venha a vaidade de pensarem que são artistas acabados, porque assim acabam se estragando, é preciso que aqueles que sabem se aproximem a eles, não é? E limem alguns aspectos, não é? Lapidem estes diamantes em potência para que sejam artistas de verdade. Está a falar que é necessário que hajam estabelecimentos ou escolas que possam direcionar um pouco mais artisticamente essas potencialidades que estão nos jovens. Precisamos de algumas, workshops para ensinarem mais ou menos BC da literatura, aspectos técnicos, aspectos da teoria da literatura, para que possamos então abrir o leque com um pouco de mais propriedade em relação à arte literária. Perfeitamente, estou a falar exatamente disto. Estou a falar, por exemplo, de se criar, não é? Links de aproximação. Estou a falar de se criarem oficinas literárias. Estou a falar de corrigir algum descaminho que aconteceu a um dado tempo, não é? Na vida desses artistas em potência, por falta de orientação. Porque, na verdade, tal como todas as artes, não é? A literatura tem os seus limites, ok? Tem as suas fronteiras. É preciso que os artistas, é preciso que os jovens poetas, os jovens romancistas, não é verdade? Bebam de técnicas que os permitam escrever com alguma propriedade. Deve ser por isso que na nossa urbe há uma espontaneidade de produção, entre aspas, literária, mais vincada para a poesia do que para o romance? Pois, na verdade, essa espontaneidade aparece porque há a falsa ideia de que a poesia é um texto fácil, mas na verdade engana-se quem pensa assim. A poesia é difícil, porque tem contornos muito difíceis. É preciso respeitar a métrica, é preciso respeitar uma série de aspectos que são estruturantes da poesia. A poesia tem de ter poesia para ser poesia. Perfeitamente. Poesia sem poesia. Muito amontoado de letras, de palavras. É um amontoado de palavras sem poesia nenhuma. E portanto, os aspectos artísticos para a declamação ou para a recitação dos poemas. É preciso e não só, para não falar de outros aspectos técnicos que têm a ver, por exemplo, com a escrita. Ninguém se torna poeta, ninguém se torna romancista sem ter lido muito. É preciso ler e arranjar modelos para depois definir um rumo próprio. Porque senão continuamos a escrever de forma má, de forma porca.
quando começamos a confundir coisas, quando buscamos rimas onde elas não existem, quando pensamos, por exemplo, que filha rima com família, quando pensamos, por exemplo, que há homofonímia em palavras como, por exemplo, se e se, isto é grave. Isto é grave porque o jovem artista, ou o prosador, ou o poeta em potência, não tem instrumentos técnicos, leu pouco. É preciso ler muito. Eu na tropa aprendi um ditado que eu uso a vida toda, é que durante a recruta eu aprendi que o suor consentido em campo de treino é sangue poupado em campo de batalha. É muito importante. É preciso suar. Foi uma frase de Pedro Maria Tonha Pedalé. É preciso suar. Pronto, se for, na verdade não sabia, mas se for fico muito contente porque até é meu conterrâneo. Pois. Ele, num discurso, no término de uma preparação de operação combativa, foi convidado para encerrar e ele lançou esta frase e todos nós ficamos, colhemos esta frase e ficou um tipo de instrumento para o nosso pensamento em relação aos sacrifícios que é preciso. São palavras muito sábias. Muito sábias mesmo. Portanto, sem luta, não, sem sacrifício não há luta. Sem luta não há vitória. E para nós chegarmos até a vitória... Sem vitória não há alegria. Não há alegria. Então precisamos muito de estudar como deve ser, devemos nos aprimorar em aprender coisas, devemos ser honestos, reconhecer a nossa idade artística e saber que ali e além, outros são um pouco mais altos em relação à arte e é com eles que eu me devo dar para podermos caminhar juntos. Porque se nós tivermos a ideia de que sozinho posso fazer, sozinho consigo, com todos os epítetos em linguística portuguesa que nós podemos ter, como resiliência, etc., isso não vai funcionar. O que é necessário mesmo é estarmos ligados, como disse há bocadinho, ter um link com aquele que nós reconhecemos que nos pode dar um pouco mais de incentivo para que a nossa luz possa ser mais forte. Está bem, doutor Chia, eu concordo que assim seja. Mas com a responsabilidade da velha geração legar hábitos bons, hábitos consequentes à nova geração, é preciso, se o movimento não for no sentido do aprendiz para o mestre, então que seja o inverso. Devido à responsabilidade que a velha geração tem de legar bons hábitos. Porque se essa geração aprender mal, se essa geração continuar a fazer arte sem arte, se não a fazer poesia sem poesia, romance sem engenho literário, a culpa não vai só ser dessa geração, vai ser também daquela geração que devia legar os bons hábitos, ok? Daquela geração que descobriu que a nova geração estava a caminhar mal e nada fez. Portanto, se os jovens não forem em direção aos que sabem, que os que sabem se direcionem aos jovens. É preciso criar um incentivo de ligação. Alguém tem que romper o silêncio. E a respeito desta formação, a formação faz-se de facto no sentido de legado de aprendizagens, né? E isso também tem a ver muito com o iniciar de forma incentiva da arte, da literatura nas primeiras idades. Sim. Quer dizer, estamos a falar daquelas pessoas que estão nas escolas, nos primeiros níveis escolares, que devem ter já um contacto com o que é literário, a fim de que não só descubram as suas potencialidades, mas também as possam desenvolver para um patamar mais acertado.
que é que acha deste movimento escolar de literatura a partir das primeiras idades na nossa província? Não, é muito importante, porque é preciso que os jovens, é preciso que a sociedade, é porque a literatura, eu acho que a literatura tem que ser transversal a todos, ok? Porque em alguns sistemas de ensino existem livros obrigatórios, livros de leitura obrigatória. Há sistemas de ensino, noutras geografias, não é verdade, que todos leram um determinado leque de livros. Todos têm conhecimentos transversais sobre algumas temáticas literárias, as fundamentais. Porque, Dr. Chia, na verdade, se não lermos romances, se não lermos poesia, se não lermos os clássicos da nossa língua, não teremos capacidade suficiente, não teremos fluência suficiente, não é, para nos assumirmos como artistas, para nos assumirmos como poetas, como contistas ou como romancistas, não é? Dependendo daquilo que nós escolhermos para nós. Daí a preocupação da Academia de Autores na Huila, através da ASA Huila, de estar focalizada nas escolas. Há um programa da ASA Huila no sentido de se estender em todas as escolas, por formas a que nos programas de processo de ensino-aprendizagem, ainda que não constem, mas o professor, enquanto criador programático, possa fazer com que a sua aula faça jus em mostrar alguns aspectos da literatura, mais precisamente através das obras dos autores locais, porque nós somos da opinião de que os autores locais são as pessoas mais importantes que temos para engrandecer o mundo da literatura na Huila. São os autores locais. Então, todas as escolas da nossa província têm o dever de estudarem os autores locais. Por isso, a ASA Huila está a distribuir documentos literários às escolas, desde dos ciclos mais pequenos até a própria universidade, no sentido de que os autores locais sejam lidos, sejam estudados, sejam criticados, para que se possa fazer um desenvolvimento do pensamento literário de forma mais uníssona. Está bem, Dr. Chia, eu concordo, mas temos que ver que há uma necessidade de vermos uma coisa. Eu não queria meter a minha foice em seara alheia, não é? Mas vou ter que falar. Os textos, de forma estruturada, devem ser escolhidos e integrados no sistema de ensino, ok? Isso é política estatal. O que não inibe, que de tempos em tempos, sempre que houver necessidade, como está a fazer a ASA Huila, não é? Provoque iniciativas que convidem as pessoas a ler. No meu tempo, os petidos do meu tempo liam livros em banda desenhada. Tínhamos uma revista Patinhas, né? Tínhamos a Walt Disney. Na verdade, os pedidos do meu tempo começaram com essa forma de ler, ok? Depois transitamos nos pequenos livrinhos que haviam, que tinham histórias do oeste americano. Kit Carson. Depois transitamos para romance infanto-juvenis, por exemplo, quero recordar, por exemplo, o Huckleberry Finn, ok? Que foi para o cinema, não é? Depois é que fomos transitando para romances mais sérios, porque ler é um exercício que requer gosto, e o gosto aguça-se. Não é? O gosto começa a ganhar-se desde muito pequeno, porque ler de mais velho, quem não passou por este processo e que pretenda ler, na verdade pode ler, até pode gostar, mas o processo torna-se um pouquinho sofrível. E também não consegue dominar e desenvolver aquele traquejo próprio que é necessário. Muito difícil. Então é preciso que os movimentos literários, não é? No caso, por exemplo, da ASA Huila, não é? Continue, não esmoreça, continue com essa luta, com essa capacidade resiliente
de trazer mais elementos à seara literária. A Azawila está aberta, com os programas que nós apresentamos, fazemos com que a nossa voz chegue a todos os ouvidos, quer daqueles que já estão no mundo da literatura, quer daqueles que pensam que não podem estar. O nosso propósito é tocar a toda a gente, a fim de que todos possam sentir que podem, todos podem. Então, a arte não é um apanágio para determinadas pessoas, como se pensa muito, porque ela é diversificada. Quem não faz poema, faz prosa, quem não faz prosa, faz teatro, quem não faz teatro, faz cinema, outros fazem dança, outros fazem conto, outros fazem... São elementos de uma mesma cultura que está recheada para que abrace a todos. E então este é também um forte da Azawila, abraçar a todos, tudo que seja arte está dentro da Azawila, e todos que são artistas devem estar dentro da Azawila para que de uma forma mais conjunta possamos fazer bons cozinhados com gosto, com sabor apreciável a todas as pessoas. E esse é o nosso propósito, de facto, enquanto Azawila. Estamos mesmo na reta final. Há uma mensagem para os nossos ouvintes a respeito da literatura? Sim, tenho uma mensagem, principalmente para os jovens, para os aspirantes a poetas, aspirantes a romancistas, não é? É preciso que leiam muito, mas muito mesmo, ok? Porque só assim é que vão conseguir apropriar-se, não é? Do mundo vocabulário que só naqueles livros podem encontrar de forma mais fluida. Só assim é que podem apoderar-se de algumas técnicas de escrita. Só assim é que podem apoderar-se de algumas mecânicas de linguagem. Porque de outra forma, mas se não fizer, é assim, e também, não é? Verdade seja dita, é preciso que a geração daqueles que sabem, e que sabem mesmo, espero, porque há também pessoas que dizem saber e não sabem, daqueles que sabem e sabem mesmo, não é? Se aproximem aos jovens nos quais identificaram problemas, não é? E ajudem a limar os aspectos que devem ser limados. Porque eu já disse, principalmente no Levarte, encontrei lá, pelo menos das sessões de Levarte que eu assisti, encontrei muita arte. Mas nem sempre tecida com os melhores instrumentos. Ok, senhoras e senhores, estamos mesmo a terminar. O que é bom, tem pouco tempo, dura pouco, mas prometo sempre voltar depois com mais bagagem. E hoje estamos a terminar, já sabemos, renovados votos de cumprimentos e votos de bem-estar, saúde e vida abastada. O nosso programa, já sabemos, foi conduzido na técnica pelos engenheiros Caetano Borges e Mucarengue Cardoso. O nosso convidado Stanislau Paulo também envia cumprimentos. O vosso amigo Tia KPMK, sempre ao vosso serviço. E até a próxima. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A Azawila, Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da Azawila www.academiadeautoresdahuila.net e no canal YouTube Azawila Audiobooks. Podem ouvir-nos na Rádio Huila, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Academia de Autores da Huila
Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.